Parte número 14. Vamos continuar. Estava falando do julgamento. Cada vez que eu paro o vídeo, irmão, só para vocês entenderem, cada vez que eu paro o vídeo, é facinho de você perder o foco do que você estava falando antes. E de deixar de explicar algumas coisas que você estava explicando, iria explicar o sentido daquela palavra, mas estava olhando o tempo estava acabando, aí você pausa o vídeo, às vezes dá uma relaxada, sabe? Dá um tempinho, bebe uma água, quando você volta, você esqueceu de explicar. Acontece isso, tá bom? Então aqui Paulo está falando de obras da lei gravadas no coração. Irmãos, Paulo está falando aqui de gentios convertidos. Verso 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei... Olha quantas vezes a palavra lei vai aparecer aqui. E como é que eu sei quando que é lei falando disso, quando é lei falando daquilo? Meus irmãos, pelo conhecimento da palavra de Deus, do contexto. Verso 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. 4 vezes a palavra lei em um só verso. No verso 15, explica quais são essas leis. São 4 vezes que apareceu a palavra lei, mas Paulo está falando de 2. Estes mostram a norma da lei, está escrito norma, mas é obras. As obras da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o Evangelho. Agora, olha o contexto. Quando você sabe que circuncisão é a primeira obra da lei que você faz para entrar em aliança com Deus de Israel e dos conflitos que aconteciam naquela época, entende o contexto de Romanos, compara com Gálatas, lê Atos dos Apóstolos, você entende que Paulo está falando. Esses gentios não são qualquer tipo de gentios, são gentios que haviam se convertido a Deus, que não precisavam se circuncidar, porque se circuncidar tem que ir para as festas, para o ciclo das festas, para um tabernáculo terrestre, receber expiação pelos pecados. Por um homem circuncidado por mãos de homens, com sangue de animais no templo terrestre, depois da vinda do Filho de Deus? Não. Depois não. Agora, pessoas que foram chamadas por Deus, judeus ou gentios, estando circuncidados, esses não poderiam chutar o pau da barraca e falar, agora eu sei a realidade, não preciso mais fazer nada. Paulo explica isso. Paulo fala, permaneça na circuncisão. Ele não explica o porquê, assim em todas as palavras, mas é claro que você tem que permanecer na circuncisão, mesmo sendo chamado por Cristo e conhecendo agora Cristo através das festas, compreendendo tudo aquilo que você fazia, agora vendo a realidade das coisas em Cristo. Se você parar de fazer, você vai ser considerado, se você parasse de fazer naquela época, todas as coisas, você ia ser considerado um apóstata. E como você ia pregar a palavra? Se você não faz, você tinha que ser como Paulo. Ele ia para as festas, ele se esforçava para estar em Jerusalém no dia de Pentecoste. E ele explica, porque uma grande porta me é aberta. Ele não falou que estava se esforçando para estar em Jerusalém no dia de Pentecoste, porque ele tinha que cumprir a lei, como alguns judeus messiânicos querem dizer. Porque ele cumpria as festas. Então, no contexto agora deles, pregando com todo aquele visual judaico, vamos praticar as festas, porque Paulo praticava a festa. Não é isso que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que se esforçava para estar em Jerusalém no dia de Pentecoste, porque uma grande porta lhe era aberta. Ele ia pregar Cristo ali. Agora, como é que ele vai pregar Cristo se ele não pratica nada? Como é que os judeus vão dar ouvido para ele? Como é que até gentios que estavam na primeira aliança iria dar ouvido para ele? Então Paulo fala em 1 Coríntios 7, os que foram chamados circuncidados, permaneça. Vocês são justificados por Cristo. Aquele que é escravo é livre em Cristo, aquele que é livre é escravo de Cristo. Permaneça assim, prega a palavra, né? Parafraseando, prega a palavra, ensina, vai chegar uma hora em que o templo vai parar de existir. Como o escritor de Hebreus fala. Hebreus 8, Hebreus é uma carta importantíssima, a carta todinha é de transição de aliança. Existem versos na carta de Paulo que são textos difíceis de compreender, porque são textos que eu chamo de textos de transição de aliança. Agora, a epístola de Hebreus, toda ela é uma transição. Ela serve para fazer a transição das alianças. Em Hebreus 8, no verso 1, o escritor de Hebreus fala, a suma das coisas que temos dito até agora é que temos um sumo sacerdote à destra de Deus, ministro de um verdadeiro santuário. Primeiro ponto, o escritor está falando, eu comecei a falar das festas, da festa do dia da expiação no início da carta.
E vim falando um monte de coisas até aqui. Expliquei o sumo sacerdócio, o sacrifício, coisas lá. Eu expliquei em Hebreus 4, expliquei coisas em Hebreus 5, falei de Melquisedeque. Mas o mais importante que temos falado até agora é que nós temos um sumo sacerdote à destra de Deus. Ponto 1. Ou seja, ele catou todo o contexto da carta e jogou em Hebreus 8, verso 1. Eu estou falando por capítulos e versos para vocês entenderem. Ou seja, não descontextualiza a carta de maneira nenhuma. Ponto 2. Quando ele fala que Cristo é o ministro do verdadeiro tabernáculo, ele não está chamando o tabernáculo de Moisés, ou templo de Salomão, ou de Neemias, de falso, de coisa falsa. Ele está falando que aquilo era sombra. Às vezes a palavra verdadeiro está no lugar da palavra sombra, por causa do contexto, entendeu? João fala, por exemplo, a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo, porque por eles recebemos graça sobre graça. Quando João fala isso, de maneira nenhuma, João está falando que a lei que veio por intermédio de Moisés é sem graça e era mentira. Agora, a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Não. João disse, a lei veio por intermédio de Moisés. Tem um contexto todo na mente dele. Mas a verdade, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Se eu errei alguma palavrinha aí, irmãos, depois vocês colocam o texto aí. Estou puxando de memória. Porque por ele recebemos graça sobre graça. Quando João está falando isso, ele está falando que a lei tinha a sombra das coisas. Mas agora a realidade, a verdade, a graça veio por intermédio de Jesus Cristo. Porque ele veio trazer toda a realidade. E é graça sobre graça. Tinha graça no Antigo Testamento. O homem estava preso no Egito, foi liberto, recebeu terra, recebeu condições de plantar, de entregar primícias, tinha expiação dos pecados todos os anos. Estava escrito, aquele que fizer essas coisas, por elas viverá. Ninguém poderia fazer nada contra o povo de Israel se Israel obedecesse o mandamento de Deus. Deus protegia eles e ele colocaria eles acima de todas as nações, como já fez no tempo de Davi e Salomão. Principalmente no tempo de Salomão, que Jerusalém chegou a ser rainha da terra. Agora, o outro lado é que Jesus veio trazer a verdade. É graça sobre graça. Entende? Graça sobre graça. Aí é muito mais do que tinha no Antigo Testamento. É o que o escritor de Hebreus fala em Hebreus 8. E o que o escritor de Hebreus fala em Hebreus 8 é carta de transição de aliança. Voltando aqui agora para Romanos 4, está falando de gentios que procedem por natureza de conformidade com a lei. Nenhum gentio, irmãos, vai proceder, que não conhece a Deus, não conhece nada, nunca ouviu nada, vai proceder por natureza de conformidade com a lei. Porque então vai haver aí possibilidade de algum homem, naturalmente, um homem carnal, morto em pecados, naturalmente vai proceder de conformidade com outro homem que recebeu o Espírito Santo, o entendimento, a fé. Por isso que esses são gentios convertidos a Deus. Quando eles procedem naturalmente, quer dizer que eles não vão se circuncidar, fazer todo aquele ciclo de festa, todas aquelas coisas que apontavam para Cristo. Naturalmente, porque eles têm o Espírito trabalhando no coração deles. Quando eles procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Estes mostram as obras da lei gravada no coração, escrita. Quem escreve no coração é o Espírito Santo. Então são gentios que foram chamados para a aliança. E Paulo está contrastando esses com pessoas que estavam na primeira aliança e estavam resistindo à nova aliança. Entende? Por que eu falei tudo isso? Você lembra? Eu falei tudo isso porque em Romanos 2, Paulo está falando que a vida eterna é recompensada segundo as obras e que não são justos diante de Deus os que ouvem a lei, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E essa lei é a lei que o Espírito Santo escreve no coração. Praticar, escreve. E Deus vai julgar o mundo de conformidade com isso que eu estou falando. O que eu estou falando é a explicação do que Paulo falou. Então, quando você está lendo em Romanos 5, agora volta em Romanos 5. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Isso é fé, na mente do apóstolo Paulo. Fé não é somente falar que crê. Tiago fala, os demônios creem, mas não obedecem. Quando você fala, eu tenho fé, ainda que você não tenha consciência, você está falando que você vai obedecer os mandamentos de Deus. Se você pecar, você tem um sumo sacerdote, você vai estar fazendo essas obras e isso é condição para você ser salvo. Mas Luiz, aonde fica o sacrifício de Cristo? Irmão, sem sacrifício você não tem Espírito Santo. Você não poderia nem estar entendendo o que eu estou falando. É graça de Deus. Graça tem uma bagagem, um conteúdo todo da Escritura. O calvinismo quase que gerou uma geração de contraditórios, rebeldes e contradizentes. Nossa, contraditórios, rebeldes e contradizentes. Agora eu entrei em contradição. Gerou uma geração de pessoas contraditórias, rebeldes, infiéis às Escrituras. Isso o calvinismo conseguiu gerar. Torce vida eterna, torce salvação, torce justificação, torce graça. Vai falar de escatologia, ensina errado. Irmãos, quantos de vocês conseguiram entender que o calvinismo não presta? Talvez vocês vão colocar eu consegui entender perfeitamente. Mas quantos de vocês estão dispostos a varrer isso daí do caminho? Vai ter pessoas que vão resistir, mas vai ter pessoas, irmão, que vão ser quebradas. Vão se converter à verdade. Nossa, Luiz, que exagero. Então a pessoa não vai ser salva? Se crê no calvinismo, isso compete a Deus. O que eu sei é que essa pessoa não vai se assentar no tribunal de Cristo. E quando eu falei isso nos vídeos passados, as pessoas pensaram que eu estava dizendo que essa pessoa não é salva. Não é falta de ler a Bíblia? Você acha que toda pessoa salva vai se assentar no tribunal de Cristo? Se você acha isso, irmãos, você tem que ler Daniel de novo. Você tem que ler Zacarias. Toda pessoa salva vai se assentar no tribunal para julgar. Certo? Então quer dizer que todo salvo vai ter o mesmo nível diante de Deus. Você não tem consciência do que é um reino. Até no reino humano não é assim como você está pensando. No reino humano todo mundo tem o mesmo nível. Tem pessoas que vão ser salvas por Deus, nem sequer vão ser chamados de esposa, mas vão ser salvos. Isso tem nas Escrituras. Ou será que Deus vai colocar a igreja para reinar sobre a igreja? Você já ouviu isso já? Eu já ouvi, muito comum na Assembleia de Deus a gente ouvir isso. Todos vão ser salvos, aí todos tem que ser igualzinho diante de Deus, não pode ter nem maior nem menor, né? Mas aí, a igreja vai reinar sobre quem? Se Jesus veio, destruiu todos os ímpios e ficou só a igreja. Aí Deus vai pegar uma classe e dividir. Aí ele vai colocar a igreja para reinar sobre a igreja. Só esse pensamento já contradizeu a primeira ideia de que todo mundo vai ser igualzinho todo mundo. E quando colocar a igreja para reinar sobre a igreja, aí que é falta de profeta mesmo. Está escrito, o maior será servo do menor. Isso é uma profecia. Nunca aconteceu essa profecia na terra. Nunca. O maior tem que ser servo do menor. Não está escrito o maior vai para o inferno e o menor vai ser salvo. Está escrito o maior será servo do menor. Agora a gente pode continuar num próximo vídeo. Sei que está demorado, está difícil, dá vontade de parar de assistir, mas tem que ter paciência. É com paciência que se adquire conhecimento, sabedoria. É Deus que dá, mas tem que ser paciente, irmãos.